Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos no episódio 16 da nossa terceira temporada do Pode Mulherar. Eu sou a Kátia. E eu sou a Rafa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveita para esse vídeo agora. Parou, né? Vai lá e se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações que a cada 15 dias tem episódio novo para você. E também estamos no Spotify, você que ouve no carro, enquanto cozinha, enquanto trabalha, já segue a playlist para receber as nossas notificações. E também temos o nosso Instagram, Movimento Mulherária, por lá que você olha os nossos looks, nossos patrocinadores do episódio e mais muito conteúdo especial para você. E antes de começar, né, Rafa, vamos fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores que ajudam a viabilizar e tornar esse momento mais Uhum. especial. Coach Concórdia, Divino Botega e também Teices Perfumaria e a Degustare. Muito obrigada, pessoal. E antes de iniciarmos, produção, roda a vinheta pra gente. Muito bem. Hoje, Rafa, a conversa é urgente e necessária. É verdade. Violência contra a mulher. E para isso nós temos duas convidadas de peso aqui para falar desse tema, né, Rafa? Muito. E é tanto de peso que eu vou ter que ler o currículo delas, porque é grande. Então vamos lá. A primeira convidada sim, são duas convidadas, porque o assunto é pesado. Franciele Benjamini é psicóloga com especialização em psicopedagogia e psicologia transpessoal. É uma mulher que fala e age com profundidade quando o assunto é proteção, vínculo e saúde emocional. Com certificações em educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual, programação neurolinguística para pais e professores, escuta especializada e entrevista investigativa com crianças e adolescentes vítimas de violência. Ela trabalha diretamente com casos de violência e abuso, sempre com um olhar humanizado. Sua atuação com grupos e capacitações mostra um compromisso diário com o empoderamento de mulheres e com a prevenção da violência. É exatamente o tema que nos une hoje aqui. Isso aí. Também temos aqui a Jussara Matos Camargo. Ela é formada em Direito, por opção e coragem é empresária do setor de eventos, no qual atua como assessoria e cerimonial. Jussara, ela já presidiu por 2 anos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui em Concórdia. Muita história para contar, né, Ju? E leva com orgulho essa trajetória de luta e escuta ativa. Mas, acima de tudo, ela se define no papel que mais valoriza: ser mãe da Esther e da Heloísa. Uma mulher que vive na prática as dores e os enfrentamentos do universo feminino e que tem muito a compartilhar quando o assunto é resistência e reconstrução. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada! Obrigada! Nossa, que currículo mais lindo, Fran. Tu viu? Eu Adorei. falei que é mulher de peso. Nossa, É isso muito aí. legal. Obrigada pela oportunidade, meninas. Feliz de estar aqui, né? Isso aí. Obrigada também pela oportunidade de falar sobre esse assunto que eu tanto gosto, né, de ter Uhum. conhecimento e passar conhecimento também. É isso aí. Achei legal assim, né, Rafa? Urgente, necessário Uhum. e, enfim, um assunto que por vezes a gente fecha os olhos, né? Uhum. E que às vezes acontece aqui na porta ao lado, né? Então, tenho percebido e levantado essa bandeira mesmo. E realmente, como mãe de 2 mulheres, né, sinto essa responsabilidade, sabe, de trazer conhecimento, né, para o nosso universo aí. Eu não tenho dúvida que esse episódio vai ajudar muitas Uhum. mulheres, inclusive já pedi, né, Rafa, que você, Uhum. se você tem uma mulher, uma amiga, uma mãe, qualquer mulher no seu círculo de amigas que você acha que vai ser importante e necessária essa conversa, já envia para que ela possa acompanhar. Mas antes de entrarmos no assunto, eu quero abrir os trabalhos. Isso Porque aí, eu, vamos lá. quando é comida, é sempre comigo, gente. O universo sempre fala isso pra mim. Nós temos mais uma vez o nosso apoiador Degustare, né? Que já mostrou aqui a sua variedade gigante de produtos. E hoje ele trouxe uma pizza de frango do chefe maravilhosa. Essa borda tá me dando água na boca, porque ela parece crocante. Eu vou querer experimentar muito.
Tá Muito. linda essa pizza. Muito. E para acompanhar, né, Rafa, já Uhum. vamos falar da Divino Bodega, que hoje Uhum. trouxe, até se você puder me alcançar esse Claro. vinho. Como nós somos privilegiadas, os meninos receberam esse vinho hoje, foi hoje, né, Lana? E eles Hoje. nem experimentaram e já Uh! mandaram para que a gente possa apreciar. Então, falar um pouquinho desse vinho, que ele é um vinho espanhol, e dar um destaque especial aqui para uva, que é a uva Tempranillo. É a casta mais representativa da Espanha. Então, gente, esse vinho aqui é uma excelente escolha para quem está começando nesse universo dos vinhos tintos, que ele vai ser um vinho aí que vai compor muito bem aí o seu início nessa jornada para quem gosta de vinhos. Então, fica aí a indicação nesse podcast aqui desse vinho da Divino Bodega. Nós vamos provar, vamos começar brindando, né, Rafa, a presença das nossas convidadas aqui fazendo um brinde Um brinde ao com nosso Degustar e encontro. Divino Bodega. Uau. Bem-vindas. Obrigada. Podemos apreciar. Que cheiro bom. Nossa, bem cheiroso mesmo. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Gente, por favor, né? Quem se Fiquem sirva. à vontade, a pizza vai acompanhar-nos aí ao longo do podcast, então fiquem à vontade, né, Muito para bem. esse nosso bate-papo. Isso aí. Eu vou começar perguntando então pra Fran, Uhum. mas Jussara, por favor, também pode responder. Vão complementando juntas. Fran, quando uma mulher é morta simplesmente por ser uma mulher, a gente não está mais falando só de violência. A gente está falando de um sistema inteiro que falha com nós todos os dias. O que uma sociedade precisa para encarar de verdade, para a gente tentar neutralizar esse tipo de situação que acontece no mundo, na tua opinião? Então, eu acho assim que falta muita consciência. Isso começa lá desde pequeno. Desde que você começa a educar os teus filhos. Eu tenho um menino de 6 anos, vai fazer 6 anos agora. E eu já começo por aí, sabe? Educando ele da maneira com que ele trata as mulheres, como ele trata os meninos. Porque sim, é um tratamento diferente. Nós somos diferentes. As mulheres são diferentes dos homens, pensam diferente dos homens, né? Nós temos visões muito diferentes. Então, quando você começa já a educar as crianças para isso, e as meninas também, a se posicionar, a estabelecer limites com os outros, porque nós, né? Eu venho de uma educação, e a grande maioria das mulheres, que a gente foi educada para ser boazinha, né? Para aceitar tudo, para gostar de tudo, não se colocar, não dizer não, né? Sempre obedecer, a obediência, o comportar-se bem. E aí, quando chegamos a nos relacionar com outras pessoas, principalmente de maneira amorosa, o que acontece? Eu me submeto, eu não consigo colocar limite porque eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho medo da rejeição, então eu acabo me submetendo a muitas coisas. E eu não consigo entender o que é abuso e o que não é. O que é certo no relacionamento e o que não é. E aí passa dos limites, quando vê, eu estou tô passando por todos os tipos de violência, seja a psicológica, a sexual. Muitas mulheres passam pela violência sexual e nem têm ideia do que é isso ainda, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso. E a física vem em último lugar. E é a física que a gente mais olha, porque Que é o que lá aparece, que né? é o que É o aparece. que aparece. É aquela que eu admito que está acontecendo, porque a psicológica, né? Eu não admito ainda, eu nem sei que eu tô vivendo aquela violência ainda, né? E aí, quando chega ao feminicídio, propriamente dito, já é tarde demais. Eu já passei por todas essas etapas de submissão, não tenho mais o que fazer, e agora, então, a violência acaba sendo fatal, né? E aí acaba acontecendo o feminicídio. Então, eu acredito muito no conhecimento, na educação, primeiramente, das nossas crianças, e aí, agora já adultas, né? Tendo conhecimento do que é certo, do que é errado, e principalmente de como se posicionar no relacionamento, de como colocar esses limites. Bem legal, assim, Fran, você falar essa educação que começa, né? Então, lá com as crianças, eu como mãe de menina, né? Um tempo atrás, assim, eu vi uma conversa. Por acaso, eu abri o computador e a conversa da minha filha estava aberta e eu olhei um, um, um menino que tava falando com ela, amigos e tal, e eu olhei para ela e disse assim: você vai aceitar ele falar com você assim? Aí ela disse: mãe, mas é normal? Eu disse: para você não é normal, então vem cá. Nós vamos sentar agora e eu vou te explicar como é que você deve ser tratada
e como você deve se posicionar. Uhum. E não precisa ter medo de ele não ser mais teu amigo, não falar mais com você, porque aí é ele que tem que... É sobre ele, não é sobre você. E eu não admito, eu não aceito que você aceite que um amigo fale com você desse jeito, nesse tom. E era virtual, né? E aí ela entendeu, ela disse, não, tá certo, mãe e tal, né? Mas assim, hoje é muito banalizado, Uhum. sabe? Principalmente entre os adolescentes, assim, de falar palavrão, de falar um monte de coisa, de grito, e se chamar de nome. E aí as meninas, é isso mesmo, o medo de, ai, vão me achar chata. Uhum. Então começa aí já, né? Vamos começar certo, né? Então, como mãe de menina, eu cuido muito isso, assim, e eu ensino as minhas filhas, né? Com educação, às vezes não é por mal, né? Todo mundo faz, eu também vou falar assim com ela. Não, então você se posiciona, olha, amigo, não é assim que eu quero que você fale comigo, tá? E como isso é confundido muitas vezes com drama, né? Nós ainda Aham, mulheres, nós tá fazendo exagero. drama, tá Nossa, que exagerando. exagerada. Aí hoje em Aham. dia, ai, essas feministas. Isso. Eu acho que a gente associa muito quando a gente fala em violência contra a mulher no ato físico, É. né? A violência é um ato físico de agressão, mas ela começa muito antes, né, meninas? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso e também, aí entrando nesse ponto também, quais são os tipos de violência que existem contra a mulher? É aquilo que a gente falou, né? A gente consegue enxergar um olho roxo, mas não consegue enxergar uma alma ferida. Uhum. A gente não sabe o que passa lá dentro das quatro paredes daquela família. E por N motivos, ela não fala, né? Então, e assim, né, gente? A gente tem uma mania de achar que isso só acontece com os outros ou pessoas de renda baixa. E não vamos longe, ano passado teve o caso da Ana Hickman, que ela veio com o dano patrimonial, né? Uma das violências, né, que foi identificado no caso dela foi a patrimonial. Quando ela se deu conta, o patrimônio dela todo estava comprometido e até hoje, né, ela sofre com isso, enfim. Mas sim, a gente consegue enxergar um olho roxo. Mas a gente nem... Até chegar nesse olho roxo já aconteceu outras coisas, né, doutora? Uhum. Então, assim, esse cuidado... E eu, como presidente do conselho, nos 2 anos que eu estive por lá, eu pude perceber que falta conhecimento. Hoje, qualquer mulher que digitar no Google como acessar um canal de ajuda, vai distribuir um monte de canal de atendimento. Mas falta conhecimento a essas O mulheres. que é violência, o que não é, né? Isso aqui é Isso. normal. Não, eu não sofro violência, ele nunca me bateu. É. Mas proibiu você de andar de saia, de ir na academia, de trabalhar fora, proibiu você de cumprimentar o vizinho, de levar o lixo, né? Isso também é uma violência, né, doutora? Então, Inclusive horário de voltar, quando permite que a mulher trabalhe, né? Nossa. Aí tem horário para voltar, com quem conversou, Aham. conversou com algum homem, rastreia, rastreia. senha de celular. Meu Deus, gente. É uma invasão de privacidade, assim, que... Enorme. E eu É vejo isso muito, mas muito acontecendo com jovens adolescentes que estão sim. começando o namoro agora, 14, 15 anos ali, começando a namorar, e os namorados não deixam ir na academia. Não, Aham. imagina, olha a idade, né? Proíbe Não, de ter porque amigo. proíbe de ter amigo. Aham. Aí tem amigas ali, não, eu não quero mais que você saia com essas meninas aí. Ou é mais sutil, você não combina com essas meninas aí, né? Você é muito inteligente para sair com essas meninas aí. Então é muito sutil e a mulher não percebe. E a adolescente muito mais. Então ela tem medo de ficar sozinha. Eu acho que o principal medo da mulher é ficar sozinha, é ser rejeitada. Então eu vou fazer de tudo para que ele me aceite e eu vou me moldar a como ele quer que eu seja. Né? E aí vai indo e ela não percebe. Por exemplo, né, esses dias eu atendi, que eu trabalho na delegacia de polícia, né, na DPCAM também. E ali chegou uma mulher, ela estava realmente toda machucada, cheia de hematomas, cheia de hematomas. E ele já estava sendo conduzido, porque foi flagrante. E ela começou a chorar. Não, porque é culpa minha, Meu Deus. né? Porque eu não quero que ele vá preso, porque eu amo ele. Então, a dependência emocional dessa pessoa. Então, começa ali, começa com essa dependência psicológica, emocional.
é uma lavagem cerebral que fazem com que a mulher não entenda, ela acha que ela é culpada mesmo. Ah, não, ele me bateu porque ele estava nervoso hoje. Ah, não, ele me chamou de feia e gorda porque realmente eu tô feia, né? Nossa, acho que eu tô muito gorda. Nossa, Ou eu gente. tô muito magra. Eu tô esculachada mesmo, ele tem que me falar isso mesmo. Então ela acaba vendo que aquilo é verdade, né? Porque ele de Uhum. tanto falar, e aí pior quando diz assim, né? Mas quem que vai querer você assim? Né? Quem que vai te querer desse jeito? Só eu mesmo pra te aguentar. E aí ela vai acreditando nisso, né? E essa é uma das Nossa, dificuldades dela sair do relacionamento também, né? De como é que eu vou Sabe, fazer? doutora, que durante a minha faculdade eu trabalhei durante 3 anos na promotoria crime, né, aqui em Uhum. Concórdia. E na segunda-feira era uma chuva de medida protetiva, né? Embasado ali pela lei 11.340, da Lei Maria da Penha, Uhum. e aí começava, né, as medidas protetivas, isso na segunda. Dava quarta-feira, elas começavam a bater na porta. O promotor não vai mandar prender ele, né? Ele é um homem bom. Meu Ele só Deus. bebeu. Ele, quando não bebe, ele é uma ótima pessoa. E aí a gente ficava, né, de mãos atadas, não tinha o que fazer, enfim. E era a violência, né, doutora? É um ciclo vicioso, né? É, infelizmente, por vezes, esse ciclo encerra no feminicídio. Uhum. Aí, às vezes, ele encerra quando ela sai de casa, ou violência física, né? Quando essa agressão é muito forte mesmo para elas. E, enfim, às vezes precisa de intervenção, né? Uhum. Mas é um ciclo. Começa pequenininho. É. E se não souber detectar, por isso que é importante, né? Hoje o que a gente está fazendo aqui, levar o conhecimento. E como é que é os primeiros sinais? Porque eu acho que as pessoas devem se perguntar isso, mas Uhum. quais são os pequenos sinais? Como é que eu começo a perceber? Como é que eu olho para outro lado? Eu acho que primeiro é o controle, ele querer te controlar, né? Aí começa com redes sociais. Uhum. Ah, daí tem a senha do Instagram, tem acesso ao Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social. E começa a controlar quem que curte, quem que não curte, o que conversa. Em casa, a roupa que veste, às vezes o que come, né? Com quem conversa. Até família, muitas vezes, né? Se afasta. Ah, porque teus pais não gostam de mim, eu não quero mais que você vá lá. Né? Eles não gostam de mim, então fica aqui comigo. Aí afasta das amigas, quando começa a cercar essa pessoa para que ela fique dependente totalmente dele. Então começou a controlar, a querer mudar muitas vezes esse outro, inclusive do jeito que se veste, enfim. Peraí, tem algo. E a mulher sabe, gente. A mulher sabe. Uhum. Ela fica com aquela perguntinha, mas tá estranho isso. Eu comecei a não gostar daquilo que está acontecendo. A mulher sabe, nós temos uma intuição Uhum. poderosíssima, né? Uhum. E só falta olhar para ela, né? Talvez eu não tenha conhecimento sobre o que é certo e errado, mas a minha intuição tá ali falando para mim às vezes. Né? E às vezes eu tenho vergonha, porque minha família falou que ele não valia nada. Né? Porque agora eu não Eu vou, tô né? pagando. É. E até, meninas, se digitar lá no Google violentômetro, Uhum. tem alguma dúvida? Não Uhum. sei se eu tô se eu tô exagerando, vai lá, digita lá violentômetro. Existe N modelos de violentômetro que foi é uma ferramenta que foi desenvolvida, agora não me lembro por qual entidade que foi, enfim, mas importa que está aí no nosso meio. E você pode ir lá, começa com um xingamento, uma chantagem, né? Olha, você ficou bonita com esse batom, mas para me agradar, nem se maquia mais. Um beliscão que saiu brincando, né? Então, tem essa ferramenta lá no Google. Dê um Google lá e procura violentômetro, né? Às vezes você quer ajudar uma amiga, será que eu tô percebendo umas mudanças nela? Será que é? Vai lá, dá uma olhadinha, estuda. Hoje tem muito material, né, disponível na internet. Só tem que chegar para as pessoas certas e, principalmente, a pessoa tem que se abrir, né? Abrir o seu olho assim e pensar: será que eu quero descobrir? Porque às vezes elas não querem. Mas essa aí é uma pergunta que eu queria fazer também para vocês, meninas. Como ajudar uma mulher do nosso lado que a gente percebe, vê e ela talvez até sinta, mas não percebe e não vê claramente? Olha, Kátia, eu tive um caso esses dias.
Porque onde eu tô, eu falo desse assunto. E esses dias eu tive um caso de uma amiga minha que disse pra mim, nossa, Ju, que a gente entrou no assunto, e aí ela disse, nossa, eu conheço uma pessoa que sofre muito com o marido dela. E eu, sério? E o que que ela fez? Ah, eu já falei pra ela que ela tem que ir na polícia, que ela tem que fazer isso, tem que fazer, mas Ju, ela me proibiu de falar. Ela nem me disse quem era, nada. Então, Ju, daí aquela história, né? Ai, a gente não quer se meter, Uhum. né? Realmente, se ela não quer, a gente fica meio que sem saber o que fazer. Então, a minha dica pra ela, doutora, foi: então tá, faz o seguinte. Você tem uma conversa séria com ela e você diz pra ela: ok, hoje você não quer denunciar, mas eu tô vendo que você tá sofrendo com isso. Não importa a hora, eu tô aqui. Não importa a hora, me liga. Me liga que eu vou te buscar. Passa essa segurança pra ela. Foi o conselho que eu dei pra minha amiga, porque ela não podia ir denunciar. E se coloca à disposição, não importa a hora, o momento, diz pra ela, dá essa segurança pra ela. Então tá, tu quer continuar vivendo assim, tu acha que tá certo? O dia que você quiser e precisar de ajuda, que ele vier pra cima de você, que você vê que não tem, que você precisa, me liga. Eu vou na hora te ajudar. Combinado? Combinado. Eu acho que pra mulher que ouve, que tem N motivos pra não querer denunciar, é um afago, é um abraço. Sabe? É uma segurança que ela vai ter de pensar, não tá certo, mas eu vou ter ela então. Qualquer coisa eu ligo pra ela, né? Até que ela tenha essa coragem, que ela consiga, né, trazer pra fora e buscar ajuda. Ela tem que buscar ajuda, né? Não sei o que E você pensa, né, doutora? Acho sim, que, muito legal o que você né, às falou. vezes elas não têm o que fazer. E é muito importante ela ter com quem contar, porque às Isso, a vezes ela rede de acha que vão apoio, né? julgar ela, Uhum. e aí ela não conta, tem vergonha, né? E Uhum, fica cada vez se fechando mais. uhum. E outra coisa que eu acho que é muito importante é que, como a mulher não quer o mal dele, ela não quer que ele vá E às preso. vezes é pai dos filhos Pai dela, dos né? filhos, Ela o que, não que os quer. filhos vão pensar da mãe dele? Olha o que, que a mãe dele vai fazer, né? Então tem um monte de questão ali. Ela tem que se fortalecer e se questionar realmente, né? É isso realmente que eu quero para minha vida? Se eu não quero o mal dele, se eu não quero que ele vá preso, que ele sofra também, então eu tenho que fazer algo agora, porque se eu demorar um pouco mais, ele vai acabar sendo preso lá na frente. Porque a violência sempre piora. Tem aquele ciclo que, né, que você muito bem falou. Então, cada vez que volta, como que é o ciclo, né? Começa com essas chantagens, manipulações, humilhações, até ela começa a pisar em ovos com medo, né? Dela deixa de fazer coisas por medo, até que acontece alguma coisa e ele explode, seja com gritos, com mais palavras ou fisicamente. Depois vem a fase da lua de mel. Aí ele se arrepende, ou às vezes não fala que se arrependeu, mas dá um presentinho, dá flores, ou começa a mudar um pouquinho, né? Ah, eu prometo que vou mudar porque a culpa foi sua, por que que você fez? Que culpa tenho eu de ser tão ciumento, né? Eles jogam contra Eu te ainda. amo demais. Eu te amo demais, que culpa eu tenho de te amar demais, É. né? E eu vou me matar se você não voltar pra mim. E aí vem, né? Uhum. E aí vem essa fase de lua de mel realmente que é boa, e é nessa fase que a mulher acredita, agora ele vai mudar. Agora sim É eu vou triste, ajudar né? ele. Ai, porque ele só é assim quando bebe. Eu vou ajudar ele a sair do álcool. Eu vou ajudar ele a sair das drogas. Vestem a roupa da Mulher Maravilha e acha que vai resolver mesmo o problema do outro, mas não vai. E aí depois começa o ciclo de novo. E toda vez que voltar esse ciclo, a violência é pior. É. A violência é sempre pior. Então vai chegar um momento que sim, vai acontecer algo com esse autor. Então se a mulher não fizer nada antes, ou vai fazer, ou ele vai acabar fazendo com ela, ou vai fazer com os filhos, enfim. Então, se ela está pensando no bem de todos, que ela haja agora, não necessariamente tendo que fazer agora um boletim de ocorrência, mas que ela tente sair desse Se afastar, relacionamento, né? se afastar. Por quê? Eu vou fazer um boletim de ocorrência, mas eu não quero que ele chegue perto de mim. Eu vou pedir uma medida de proteção. Ele não pode se aproximar de mim, senão ele pode ir preso. Beleza. É uma medida que me ajuda a ele ficar longe, né? Se ele respeitar essa medida, se ele desrespeitar, né? Enfim, a gente sabe que papel é papel. É. Mas sim, nós sabemos que as medidas de proteção, elas têm ajudado bastante,
né? Aqui até vou falar em dados, Uhum. falando em medidas protetivas, olha só. Em Santa Catarina, em 2024, o estado teve mais de 30 mil medidas Meu protetivas, Deus, gente. né? Agora, o primeiro semestre, mais de 15 mil. Então, vai fechar Vai mais ou menos fechar o os mesmo 30. número. Feminicídios, em 2024, tivemos 51. Até agora, nós temos 23. Nossa. Então, também tá meio ali, né? E o que é importante falar disso? As mulheres que foram mortas não fizeram boletim de ocorrência. Hum. Elas não pediram medida de proteção, elas não procuraram essa ajuda. Então, sim, é muito importante, sim, a gente vê por esses números, né, o quanto que é importante que ela faça esse pedido de medida protetiva, né, para ajudar ela. Ontem eu vi um vídeo que um teste lá nos Estados Unidos, passava um casal e a moça, eram testes, eram atores. E eles passavam e esbarravam nas pessoas e Ah, ela eu vi. fazia o sinal atrás Aham, eu de vi. ajuda, o Eu vi. sinal, né? Uhum. Que a mulher faz Qual que é o sinal? de É assim? assim. É É. assim. Assim. Aí ela virava aqui e fazia, e ninguém. E daí as pessoas passavam, e ele levando ela no braço, assim, né? Aham. Teve uma pessoa que parou e ajudou e interviu e tirou. Aí explicaram que era uma cena e tal. Mas isso por vezes acontece na nossa vida e a gente finge não ver, Uhum. né? Então é muito importante. Agora, em agosto, né? No mês que vem, a Uhum. gente vive o Agosto Lilás. Uhum. E lá em novembro, de 25 de novembro a 10 de dezembro, a gente vive os 21 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher. É um movimento internacional. E agora, em agosto, muitas campanhas são feitas e todas são muito importantes, toda a informação é importante, porque, por vezes, as mulheres não sabem aonde buscar ajuda, se podem buscar ajuda, se vão estar seguras. Se eu ir Uhum. na polícia, ele me mata. Né? Uhum. Então, a conscientização ainda é uma ferramenta preciosa para as mulheres, né? Então, uma vez a gente fez uma ação num local comercial onde tinha homens e mulheres. A gente falava para homens e mulheres. E no dia seguinte, uma mulher me procurou no meu local de trabalho porque ela estava com muito problema com o marido e estava sofrendo muito e estava uma situação bem complicada assim. Encaminhei ela para a OAB, que tem um programa para atender essas mulheres, né, em situação de risco. Mas a gente vê o quanto que a desinformação ainda prejudica, né, as mulheres que passam por esse tipo de situação. E eu sempre alerto e digo assim: se você não passa por isso, que bom. Mas guarda esse conteúdo, porque Uhum. amanhã você pode precisar para uma colega, para uma amiga, para uma parente, uma vizinha, e você saber como ajudar, né? Porque se a mulher que bate na tua porta e pede, geralmente é porque já tá. Porque a gente, mulher, é assim, né? A Uhum. gente vai esperando, a gente vai Uhum. esperando. Então, a gente ter essa ferramenta sempre, né? Levar o conhecimento, os canais de acesso para elas poderem ser ajudadas. A Fran comentou antes que a violência ela sempre vai piorando, né? Uhum. Fran, uma vez violento, sempre violento. Sim. Porque ele aprendeu que para conseguir as coisas, ele tem que ser violento. Então, provavelmente, esse homem ele precisa de ajuda. Hoje em dia existem, inclusive, grupos reflexivos com homens. Eu, inclusive, já tive um na delegacia, trabalhando com eles. E eles não sabem, eles não acham que o que eles fazem é violência. Entende? É da educação. É da sociedade que coloca o homem tem que ser assim e a mulher tem que ser assado. Então, ele, dependendo da infância que ele teve, ele não, talvez o pai também vive agredindo a mãe, então qual o conceito que ele tem de ser homem, de ser pai? Ah, não, o homem tem que bater na mulher, tem que tratar a mulher mal, né? E a mesma coisa a mulher, que ela vem de uma família onde o pai também agride a mãe, ela entende que ela tem que ser submissa e ela muito possivelmente vai se envolver com pessoas assim. Então, vai repetindo e vai repetindo, né? Então, cabe a cada um procurar ajuda. Sim, eu acredito que eu falei não assim de cara, né? Porque é realmente muito difícil, mas o homem precisa querer e ele precisa mudar essa crença. Então, ele pode sim participar de grupos de reflexão que fala, né? Para ele entender que aquilo é errado, porque ele acha que não fez nada de errado. Tá? Para entender e aí sim buscar uma ajuda terapêutica individual para mudar esse padrão, mudar esse comportamento. Mas
o que que eu entendo? Quando a gente fala muito em relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico é quando os dois são tóxicos. Os dois se maltratam. Olha, eu não Eu também sabia não essa sabia. diferença. É. Inclusive, tinha depois uma pergunta sobre relacionamento tóxico. É, Então, essa é uma diferença. é a diferença. Tóxico é quando é dos dois. Os dois. Se é um só, é É violência, abusivo. é abusivo. Aham. Porque é o abuso. Quando é abuso, é porque eu tenho mais poder que o outro. Então, eu sou abusivo com esse outro. O tóxico é os dois daí. Não sabia. Uhum, uhum. E me perdi o que eu tava falando agora. Porque às vezes o homem ele precisa procurar ajuda para que ele não sabe que ele está sendo Isso. abusivo, você falou, E né? é bem Isso. importante também a gente comentar que nem sempre o agressor bebe. Nem sempre ele é alcoólatra. Nem sempre ele é drogado. Uhum. Não é uma Às não é um vezes- motivo. Não, às vezes ele é um executivo, um famoso, milionário, Uhum. e dentro de casa ele espanca a mulher Muito bem ou lembrado. comete Uhum. agressão contra a mulher, né? E isso não precisamos nem ir longe nas redes sociais. As redes sociais hoje deixam isso muito claro, porque quando vem à tona, todo mundo fica sabendo e todo mundo, nossa, ele, sim, ele. Então, isso é bem importante a gente sempre ter essa consciência, que eu gosto de desmistificar, porque às vezes, só acontece com o classe mais baixa, com quem bebe, drogado, mulheres assim, não, pode acontecer com qualquer. É porque eu Uma. acho, né, Ju, não sei se tu concorda, mas assim, nesse caso, né, das pessoas que bebem, que tem, né, um vício, o álcool, ele não vai transformar a pessoa, ele vai potencializar Isso, algo uhum. que já Sim, está na pessoa. Então, não é sim, que ele bebe e vira. é uma Ele deficiência de e o caráter. álcool potencializa, né? É uma Isso aí. deficiência de caráter, é um desvio de caráter e deve ser tratado não só com uma consciência, e me perdoa, eu vou mudar, vou parar de beber, ok, vai ter que se tratar. Vai participar de grupos, vai para terapia, quem sabe até tratamento químico, né? Tomar remédio. Uhum. Quer mudar de verdade, né? Mas enquanto isso não acontece, a mulher deve se proteger, sim. Né? E hoje há um medo, né, que paira sobre as mulheres que passam por esse tipo de situação e elas não percebem, mas por vezes entra num relacionamento, ela tem o trabalho dela, ela tem a vida dela, ela tem tem o dinheiro dela. Aí ela entrou nesse relacionamento, aos poucos ele foi tirando ela do trabalho, eu te dou tudo o que você precisa, e vai submetendo, e vai submetendo. Quando ela vê, ela tá tão envolvida que ela não tem nem força de sair dali, ela não tem casa para ir, ela não tem trabalho, ela não tem medo, daí tem os filhos, eu vou sustentar como? Então, essa dependência financeira ainda é um grande vilão nesses casos de violência contra a mulher. Ainda é um grande vilão. Por isso que o meu sonho, né, é de a gente poder ter uma casa acolhedora, que a mulher pode bater lá de dia, de noite, de madrugada, com chuva, com sol, pedindo ajuda e ser acolhida, ter um período de acolhimento onde ela vai ter um quarto para dormir com os filhos, comida, procurar um emprego, uma rede, né, de apoio, né, que pudesse trazer essa possibilidade para as mulheres que passam por esse tipo de restrição. Porque imagina, Rafa, você tá passando por isso, você ter que ir lá bater na casa do teu pai, da tua mãe, Sim. ou uma amiga, me ajuda, eu tô ir com os filhos. Já se fala, mas não se Gente, fala muito ainda Eu vou sobre quebrar isso, a rotina dos meus né? filhos, eu vou tirar eles de casa, porque por vezes a polícia pode tirar o agressor de casa. Mas se ele ir lá na esquina e Sim. beber, ele volta, ele não tá nem aí com medida protetiva e ele entra e ele pode fazer coisa pior, porque ele tá mais revoltado ainda. Essa mais casa também é minha. Aham. Gente, o assunto ele é bem complexo, né, doutora? Então envolve muitos detalhes. E o fato de voltar para casa às vezes da mãe, a mãe não, mas tu não pode separar, Também tem isso, né? né? Essa crença, essa cultura. A crença Né? de que é a mulher que vai segurar esse relacionamento. Você não pode separar. Filha. E por vezes, ainda vai ouvir, mas você não fez nada pra ele. Tem certeza? Tu não provocou? É isso ainda, gente. Ainda tem isso. É Julgamento. humilhante. O Né? julgamento. É A humilhante. culpa sempre é da mulher, sempre vai ser.
A culpa vai ser sempre da vítima. As Infelizmente, pessoas têm sempre isso. Ah, mas o que que ela fez? Ah, mas ela era desse jeito, ela mereceu passar por isso, enfim. Infelizmente. E só para não deixar passar uma coisa bem importante sobre os agressores, se ele for narcisista, esquece. Esquece. É o narcisista. Não tem, porque ele não tá nem aí com o Aí. sentimento do outro, ele não tem É afeto uma por outro. doença. É uma doença. Isso mesmo, então não tem recuperação, não tem. E o narcisista, ele não tá nem aí pra ti. Agora eu tô acompanhando vários vídeos nas redes sociais de parceiros que eles dão muitos sinais. Eu vejo, não sei se vocês já viram, quando tem, por exemplo, estão comemorando um aniversário, um bolo, ele joga a cabeça dela no bolo. Ai, eu já vi uns Sim. vídeos, assim, inclusive eu ia te pedir, Fran, justamente para dar uns exemplos para que as mulheres possam reconhecer, Porque às né? vezes acho que é uma brincadeirinha, Isso. né? Outra que eu vi que ele jogou Na piscina. na piscina. Aquele caso Também. da noiva. Eles Da estavam fazendo noiva. fotos, eu acho. Da dele. noiva. E ele da jogou ela na noiva, e ele piscina. jogou. Eu Se assim, sou eu a prefiro cerimonialista, eu entro lá na hora e digo, nós vamos anular esse casamento. É Mas agora. ele depois pulou também. Só que não anula o que ele fez no começo, Não. porque, gente, o casamento para uma mulher É. mesmo é o E na dia frente de todo especial. mundo, a família, os amigos, todo mundo. Eu Um dia quase pra ser. prefiro Né? acreditar que fizeram para conseguir engajamento do que é real, sabe? Porque dói menos. Então, assim, ó, o homem, ele precisa ser bom. E sinais sutis de narcisismo? Porque esses foram bem impactantes, né? Assim, Mas que tem mulher que acha, não, mas é brincadeira. O amor. Ah, não. O tal Aí do que amor mimimi, cego. que boba. Nossa, nada a ver. Foi só uma brincadeira. Nossa, ridicularizar a mulher na frente dos amigos também. Mas olha só que atrapalhada. Eu vou dizer, eu já vivi um relacionamento abusivo há anos atrás. E ele fazia isso comigo. Mas você é muito atrapalhada. Você não sabe dirigir direito. Nossa, você dirigiu em Florianópolis, mas nunca. Ele me falava isso. E eu acreditava nele. Meu Deus. Por que O você pior não é isso, né? por que você não se veste que gente nem a fulana de internaliza. tal? E eu ficava, é verdade. Sabe? A autoestima lá embaixo tinha. Então, você pode achar, não, nossa, não é todo mundo que passa, só quem não não tem muito conhecimento, não tem estudo, no caso, né? Eu só comecei a entender sobre isso quando eu comecei a estudar sobre isso. Então, por isso que é importante que todo mundo saiba que sim, são pequenas coisinhas. Por isso que eu friso muito o jeito de vestir, as amizades, a família, e tudo isso ele foi me afastando. E eu fui me afastando de todo mundo. Até que chegou um dia, a minha irmã chegou pra mim, Fran, olha o que ele tá fazendo com você. O que ele tá fazendo comigo? Né? Nada a ver, pensava, né? Fran, isso e aquilo. E aí eu comecei a refletir. Então teve que chegar alguém e falar pra eu abrir os olhos. Peraí, tem. Porque assim, no fundo, eu me incomodava. Disse, mas será que é ele que eu quero pra mim? Nossa, eu acho que não é essa pessoa certa. Não é o pai do meu filho, eu olhava assim, né? Então a gente tem intuição. Vem, só que a gente não quer olhar, a gente quer acreditar no que a gente quer acreditar, no que eu acho que é o certo, eu acho que é o correto. Então, nós mulheres precisamos olhar muito para isso. Né? E se livrar disso, né? É um ato de coragem. É um ato de coragem. É um ato de coragem. Precisa ter muita coragem, ter peito. Pensa, Kátia. Não é fácil. Você entrar numa delegacia, sabe? Onde que a maioria são homens, inclusive que vão te atender. E infelizmente, a gente já evoluímos, mas a gente ainda vive uma sociedade muito machista, aonde que se fala muito ainda, a mulher tem que. É difícil. Como mãe de meninas, né, eu falo, é difícil, mas ainda vivemos numa sociedade onde a mulher tem que muitas coisas, né? E cabe a nós, assim, realmente, quando conhece, e realmente ninguém tá livre. Né? Ninguém tá livre, né? Porque o amor, ele é mágico, né? Ele encanta. E o narcisista, ele sabe muito bem quem é a presa dele. Ele sabe quem é. Então, ele sabe em quem ele vai chegar. E eles são muito inteligentes, inclusive, porque ele não chega do nada. Ele já sondou o território. Então, ele vai chegar naquela mulher que ele sabe que ele tem um domínio, e ele sabe como chegar, ele encanta e apaixona. A gente vê nos jornais, né, às vezes casos de mulheres que se iludem e que tiram tudo delas, né, às vezes online, nem viu o cara e o cara consegue tirar tudo dela.
Sim. né? Uma violência patrimonial à distância. À distância, sem nunca ter visto a Carência pessoa. emocional, né? Eu acho que tudo combina nisso, né? No Uhum, emocional da mulher, uhum, enfim. E a Ju uhum. falou antes já da violência patrimonial. Eu conheço a violência patrimonial, violência psicológica, violência sexual, violência física. Eu queria elencar, queria a gente colocar aqui os tipos de violência, meninas. Além dessas, tem a moral, né? Que é quando ele fala mal dela, né? Uhum. Ainda ele fica falando mal dela. Não, ela é uma mentirosa, ela engana todo mundo, ainda fala mal, denigra a imagem da mulher, Uhum. né, doutora? Então, Pratica o gaslight que fala, né? Que faz com que ela se pareça uma louca, né? Ah, mas ela é ela louca. precisa se tratar. Ela que. Você tem que ver ela Nossa. dentro de casa, o que ela faz É. comigo. Meu Deus. E quando ele vai se envolver novamente com alguém que não deu certo, talvez, esse relacionamento, ele vai falar mal da ex. Né? Ele não vai dizer que ele que foi errado. Ele diz, ela era uma Com louca, certeza. nossa senhora, eu não sei como aguentei tanto tempo com ela, né? Aí a pessoa que tá ali, nossa, então comigo vai ser diferente, porque você é especial pra mim, você é diferente, né? E a mulher se empodera. Né? É assim que eles conquistam, né? Principalmente o narcisista, né? Ele vai ser o príncipe E encantado. quando já aconteceu, eu vi casos também já em que ele gravou vídeos dela na intimidade, aí ele chantageia ela. Ah, tu vai me largar? Tá aqui, ó. Uhum. Vai que eu solto no Instagram isso aqui. Gente, assim, por isso que eu digo, eu falei no início aqui, quando você tem acesso, que você fica por perto desse assunto, você não consegue mais viver alheia, Uhum. Uhum. sabe? Você vive como que um estado de alerta, né? Quem que pode estar precisando da É ajuda? porque assim, né, Ju, a gente aqui nesse bate-papo, eu já estou começando a pensar que não exista uma mulher que nunca tenha sofrido nenhum tipo de violência. É Sim, isso aí. desde lá nos namoros, porque é uma questão cultural, vamos Sim, combinar que é sim, uma sim, questão sim. É. cultural, né? Hoje nem tanto, como eu disse antes, a gente já evoluiu, mas ainda vivemos uma sociedade Não, e machista. aqui a gente tá falando só de relacionamento, né? Tipo, relacionamento é melhor. Fora e pai e filha, e avô, e sobrinho, e sobrinha, e primo, né? Acho que quando tu abre o leque, E olha pro chefe. lado, e chefe, tu olha pro lado, tu Aham. Tem pensa, esse também. nossa, O é chefe só um também. pedacinho do que a gente tá falando, Aham. né? Só um recorte da Aham. violência aqui que a gente tá falando, né? É interessante a gente sempre mencionar que muitas ações são feitas, realizadas, né, para levar a conscientização para as mulheres, porque é o que falta, é o Uhum. conhecimento, é ela saber aonde ela vai, como ela vai, com quem ela vai, né? Ainda falta muito esse acesso, sabe? Porque, por exemplo, algumas ações que a gente fez no ano passado na rua, Uhum. né? A gente abordava as mulheres para entregar material, para conversar. E era assim, tinha vezes, algumas vezes tinha o namorado, o companheiro junto, e ele ficava ali assim, ó, do lado. E a gente falando: "Você sabe o que é violência contra a mulher?" E elas: quando apanha, né? Ah, Então, não é só isso". E ele ficava ali: "Vamos? Vamos?" Porque constrangia ele, né? Então, assim, constrange os homens ouvir esses assuntos. Porque se for ver, às vezes não é por mal, é uma Uhum. questão de cultura mesmo. Ele começa a se autoexaminar e pensar: eu já fiz isso, eu já comentei, eu já fiz alguma coisa nesse sentido. Às vezes não é por mal. Uhum. Então, por isso que a conscientização é legal. Né? E essas uhum. ações que são feitas não só em agosto, mas novembro e durante todo o ano, né? Enfim, a gente tem muito material hoje na internet. São ações de conscientização. Hoje não tem muito, Uhum. porque a internet traz tudo, né? E por isso que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, a gente já está em 2025, as coisas evoluindo, a informação cada vez mais disponível, e eu olhando uns dados, até queria que a Fran falasse um pouquinho também sobre isso, parece que está crescendo? Parece, ou é impressão minha, ou é só porque a gente fala mais sobre isso. Uhum. Eu acredito, e outros autores também, né, a sociedade que pesquisa sobre isso, que é porque está sendo falado mais. Porque é só olhar para a nossa história, fala com a tua mãe como é que era, fala com a tua avó como é que era. E era normal para elas, e elas aceitavam a vida que tinham porque era certo naquela época. Então hoje a gente está tendo mais conhecimento e vendo que não, eu não tenho que aceitar ser maltratada, eu não tenho que aceitar ser submissa.
Só que tá havendo uma inversão de papéis. Tem muita mulher assumindo o papel de homem e o homem assumindo o papel de mulher. E aí está havendo um desequilíbrio muito grande nas famílias. Por quê? Nem tá fazendo o papel de mulher na maioria das vezes, porque a mulher quer fazer as duas coisas, ela quer trazer o sustento para dentro de casa, ela quer cuidar, ela quer ser boa profissionalmente, que também eu acho muito legal, que eu também quero, e quer dar conta da casa também. Mas não dá, a gente não tem que dar conta de tudo, né? Então tem que haver um equilíbrio entre as partes, e é aí que não tá fechando. Né? Esse que eu vejo que é o grande problema das famílias. Então, o que eu entendo, né? Que o homem, sim, ele tem que se responsabilizar pelo sustento da casa. E a mulher, ela tem que cuidar, ela tem que ser cuidada. O homem tem que ser impulsionado para a vida, a mulher tem que ser cuidada, sim, eu acredito nisso. Mas sim que ela também pode ser dona de si, ter autonomia emocional, ter autonomia profissional para tomar as suas decisões, mas que ela não se sinta responsável por. Porque tem muitos casos que eu atendi que é a mulher que sustenta o marido que ele que bate nela ainda. Sabe? É ela que sustenta a casa e ele faz o quê? Ele tá procurando emprego. Ele trabalha, às vezes ele é pintor, às vezes ele é pedreiro. Às vezes ele trabalha, consegue um empreguinho aqui, outro ali. Né? E é ela que tá ali no dia a dia, tendo que dar conta da família. Onde é que nós nos perdemos, gente? Boa pergunta, Rafa. Pergunta de eu milhões. Toda vez que eu escuto casos assim, eu penso, cara, onde é que nós nos onde é que perdeu, gente? Onde é que erramos o Porque passo? antes era muito pouco, agora é muito. Muito. A gente saiu do 8 e foi pro 80. Mas Vamos achar o demais. 40. Como é que a gente acha 40? Como acha o 40, menina? O 40 eu não sei, mas a pizza a gente tá aqui esperando por vocês. Ai, ela então, tá por bonita, favor, né? Tá não bonita. passe- Eu já tô Tá comendo, bom. né? Então não passem vontade. Olha, a gente não pode não estar achando equilíbrio nessa conta, mas sabe quem que acha um equilíbrio sempre em tudo? Quem? A coach Ah, é Concórdia. verdade. Inclusive, botei essa blusa que eu achei linda. Né? Depois você pode ver também lá no vídeo no nosso Instagram, os looks completos, né, Rafa? Um look invernal. E, né, preciso fazer minha análise cromática, porque eu coloquei esse azul e adorei, que eu não tenho peças azuis. Acho Ficou que essa lindo aqui mesmo. já não estará disponível em breve. Então, agradecimento à coach, né, por sempre vestir a gente muito bem e equilibrando cada uma ao seu No seu perfil, que é o que a perfil. gente fala sempre, né, Rafa? No seu padrão. Isso aí. Obrigada, Coach Concórdia, né, por sempre nos deixar ainda mais lindas. E também pela consultoria, né? Eu sempre falo que elas não mandam peças que não ficam bom nos nossos corpos. Nós temos 3 corpos diferentes, eu, Kátia e Lu, e elas já pegaram o nosso estilo e o nosso corpo, então elas sabem exatamente o que fica bom. Isso é muito legal. É muito bom o atendimento delas. Isso aí, nossa recomendação, se você não foi ainda, vá conhecer. Isso aí. Meninas, vamos querer uma pizza mesmo? Só eu tô comendo? Só eu como. Tudo bem. Inclusive, deixa eu fazer uma menção antes de voltar pro assunto, ao vinho, que nós abrimos o vinho, mas não falamos do nosso gosto. Eu queria falar que eu gostei muito. Eu vou falar que eu tô muito de vinho branco ultimamente, mas esse vinho tinto é que eu acho que eu tô tomando vinho tinto errado. Possivelmente eu tô tomando vinho tinto errado. Consultoria, né? Porque ele tá Na muito bodega. forte. Esse aqui, achei ele suave. Achei ele bem gostoso, gente. Vinho espanhol. Parabéns. O cheiro tá muito bom mesmo. Vamos comer. Ele não é Isso aí. espesso. É. Ele é fácil de tomar ele, porque Ele é ele é leve. fluido, sabe? Ele é leve, obrigada. Leve. Ele é leve, gostei bastante. Adorei. Aprovadíssimo, Aprovadinho. né? Por causa da pizza, então. Pode meu Deus. trazer mais 3 garrafas, Lana. Muito bem. Meninas, assim, a gente falou de várias situações, né? E eu até tinha anotado uma pergunta aqui, mas ela é... A resposta eu acho que ela é muito vasta, né? Por que tantas mulheres deixam de denunciar? Acho que existem muitos fatores. Às vezes é medo, às vezes é o financeiro, às vezes é os filhos. Vergonha. Dependência vergonha. emocional. São muitos E, fatores. gente, às vezes ama mesmo. Ama ele. Então, assim, é um ciclo, né? Até que ela perceba que ela tem que se amar mais. Ela tem que vir antes. Eu nunca Né? esqueço O amor eu próprio. tenho todos os anos grupos de mulheres ali na delegacia. E teve uma que me marcou muito, que num dos encontros, ela disse, ela não retornou mais com ele, né? Mas ela dizia que ela sentia falta dele. Mas ela vivia sob pressão o tempo inteiro, porque ele era muito ruim com ela. Todos os sentidos, psicologicamente, sexualmente, fisicamente, assim, de todos os tipos de violência. Ela chegou a perder a visão,
porque ele jogou um copo, perdeu Meu a Deus. visão e tal. E não retornou mais, não retornaram mais, graças a Deus. E ela disse isso pra mim. Eu sinto falta dele, Nossa. mesmo da violência, porque eu tenho que ter, parece que ele tem que estar ali. Olha só a dependência emocional. Quando eu fiz terapia há uns anos atrás, eu nunca esqueço que o meu psicólogo me disse: Ju, você vai sair dessa situação e esteja preparada para sentir falta do que é ruim. Hum, Porque você vai sentir falta porque é a tua rotina, essa é a tua vida. Uhum. E até que você retome a sua vida de uma outra forma, com outra rotina, você vai sentir falta, vai sentir, mesmo que isso estava te desgastando, você vai sentir falta disso. Então esteja preparada. E foi crucial ele me falar isso, porque Uhum. realmente, né, a gente cria uma rotina, fica a gente que corre o dia inteiro, sim. trabalho, filhos, casa, né, enfim, e fica um dia em casa com gripe, Uhum. deitada no sofá. Doido. Cabeça. Né? Vermelha. Você sai da sua rotina, você fica pensando. É um dia, gente. É um dia e você fica pensando a vida de todo mundo tá acontecendo. E a minha é um dia. Então, quanto mais quando você sai de um relacionamento, às vezes de 5, 10, 20, 40 anos, Nossa, muito. né? Como é a vida dessa mulher, Uhum. né? Uhum. E então, por isso, a importância desse suporte psicológico. Muito. Pra não Suporte, voltar. suporte Muito. social, essa rede de relacionamentos que por vezes ela já perdeu Uhum. por conta da pressão do relacionamento. Uhum. Recomeçar, gente, em qualquer situação, exige empenho, esforço, coragem, quanto mais uma situação dessa, né? Uhum. Então, eu ainda acho assim que falta recurso para ajudar essas mulheres, sabe? Eu ainda acho que falta. Falta. Doutora, eu quero te fazer uma pergunta. A mulher, para o caso virar ação penal, precisava que a mulher denunciasse, né? Hoje, o Estado pode intervir, né? Sim. Mudou essa lei, Há né? 2 casos, né? Quando há lesão evidente. Então ela, mesmo que ela diga que não quer, o Estado Isso é age por bem ela. importante, é uma mudança Olha. bem É. de agora. E outra é qualquer ameaça. Ah, ele está me ameaçando. O Estado vai lá e age por ela. Não, mas eu não quero fazer nada. É. Não, mas o Estado Aham. vai agir por você. Sim. Porque o que se entende? Que a mulher está muito vulnerável e que ela não tem ainda essa força para tomar esse tipo de decisão. Então, o Estado, ela chega lá, na delegacia, faz o boletim de ocorrência de ameaça, o Estado já entra com o Sim. processo. O que até bem pouco tempo não podia. Ela tinha que representar, né? Ela tinha que ela dizer. tinha Então, em miúdos, não podia se fazer nada contra ele se ela não quisesse. Hoje, dependendo do caso, o Estado pode. Então, ele protege ela, né? Uhum, Se o uhum. Estado entender que tem que proteger essa pessoa, o Estado vai agir Vai proteger. dentro destas diretrizes. Muito interessante isso, Uhum. né? E é uma mudança bem recente, né, Bem doutora? recente, essa da ameaça é bem recente. A partir do boletim de ocorrência. A partir o do Estado- o BO, a Estado- partir do BO. Sim, a partir do boletim. Muito bem. Então, quem pode fazer o boletim? Qualquer pessoa. Eu posso fazer pelo Disque 100, eu posso fazer pelo 180. Ah, é bem legal esses canais de acesso, né, Esses doutora? canais. Hoje, Eu não preciso dizer quem eu sou. Ah, mas eu tenho medo que ele vai saber que é eu, porque eu sou vizinha. E não precisa dizer que tem o nome, nada. Só ter o nome do autor, o local onde mora, né, para ser investigado e o nome da vítima, né? Não precisa ser todo o nome completo. Mas qualquer pessoa pode fazer. E aí, claro, depois é feita a investigação, essa mulher é chamada, ou a gente vai até a casa dela. Na maioria das vezes ela fala que não, que tá tudo bem, né? E aí a gente não pode fazer nada, né? Só se vê algo, enfim. Né? Mas a gente faz o possível, né, para tentar ajudar essa mulher. Agora eu lembrei de um caso de uma outra pessoa que ela trabalhava para uma senhora e ela começou a observar que ela todo dia vinha machucada. E aí começou a conversar até que ela contou. Uhum. E ela incentivava ela a fazer o boletim, e ela tinha medo, enfim. E aí essa senhora entrou em contato conosco e nós fomos até a casa dela, falamos com essa mulher
Ela morria de medo dele, ela tinha muito medo. Nós conversamos, ficamos do lado dela, a família ficou do lado dela, então teve uma rede de apoio e ela conseguiu sair, né? Ela teve que ir para outra cidade, tinha uma filha, levou a filha junto, né? Teve que ir para outro lugar, aí ele acabou indo embora daqui, dela voltou para cá, e hoje, assim, ela tá estudando, tá fazendo faculdade, sabe? Tá levando a vida e agradece a todos que ajudaram. Então, o pouquinho que tu fizer, né? Olha só como você pode ajudar uma mulher. E houve um caso em que na escola a criança só desenhava o pai com revólver, o pai com pau e a mãe sempre chorando. E uma anja professora percebeu que isso estava virando rotina para a criança. Toda vez que tinha que desenhar, era um desenho assim. E aí foi se investigar, se chamou a mãe, e a mãe estava sofrendo violência em casa. Então, é importante a gente, você que está nos assistindo e acha que daqui a pouco que os teus filhos, que você está preservando os teus filhos, acobertando um agressor, saiba que isso está impactando na vida dos filhos também. E que isso pode gerar um impacto de caráter, de personalidade, né, nos teus filhos. Então, por vezes, a mãe, a vítima pensa, pelos meus filhos eu vou aguentar. E hoje eu quero te dizer, pelos teus filhos não aguente mais. Procure ajuda. Eu preciso me organizar. Então se organiza. Procura uma amiga, peça ajuda, faz em silêncio. Eu não posso sair. Eu entendo, porque eu me coloco no lugar. Eu entendo. Como é que você vai sair no meio da noite com 2 filhos no colo e uma roupa cada um? Para onde ir? Então se organiza. A mulher, quando ela quer, ela consegue. Você é capaz. Se organiza. Conversa com alguém de confiança. Pede abrigo por um tempo até você se organizar. Não espera as coisas chegarem no extremo, porque vai ser pior para os teus filhos. Então, hoje, se você sofre algum tipo de agressão e pensa que deve aguentar isso pelos teus filhos, eu quero te fazer pensar que por eles não aguente mais. Procure ajuda. E se você não quer fazer tudo na emoção, não quer sair de repente, então se organiza, procura ajuda e faz isso no momento que você se sentir segura, mas saia desse relacionamento, porque pelos teus filhos, a vida deles também vai ser impactada. Tem que fazer um planejamento, né? Tem que fazer um planejamento. Às vezes não dá tempo. Dependendo Às vezes do não caso, vai dar né? tempo, mas se você tem, e eu me colocando no lugar, eu penso, se você quer se organizar, se organiza, mas sai dessa situação, desse círculo vicioso que por bem ou por mal, vai acabar mal. Vai acabar mal. Vai acabar mal. E Fran, como é que ela falou muito bem dos filhos, né? Tu deve atender muitas mulheres lá com filhos na delegacia. Como é que é o impacto dessa situação na criança? É bem como a Jussara, né? A Jussara falou. Eles estão em processo de desenvolvimento. Então, como que se desenvolve a personalidade? Um pouco você herda, né, geneticamente, um pouco você aprende na família, na educação e um pouco fora na sociedade. Então, se você tem em casa um pai, que nem eu falei antes também, né, um pai que agride a mãe, ele entende que é com violência que eu tenho que conseguir as coisas. Ele pode também ser aquela criança que vai deixar de fazer para não desagradar. Então, lá na vida adulta, pode ter uma ansiedade, algum tipo de pânico, algum gatilho ali que vai despertar, né? E às vezes nem sabe por que tem aquilo. Tem pessoas que esquecem da violência que viveram, de tão forte e tão impactante que foi, né? Então, porque a nossa memória faz isso, ela também às vezes nos dá mecanismos de defesa. Sabota, né? Pra gente, daí fica lá guardadinha de uma caixinha, por isso que é bom você ir para uma terapia para buscar abrir aquela caixinha, né, e deixar embora. Claro que tu nunca vai esquecer, mas você vai ressignificar aquilo que tu viveu. Então, sim, pode desenvolver transtornos psicológicos, transtornos de humor, transtornos de personalidade, né? Então, enquanto nós desenvolvemos a parte emocional,
que é a parte frontal aqui, até os 25 anos, que é você saber tomar decisões, saber as consequências dos atos, saber ter inteligência emocional para lidar com as coisas. Até os 25. Até os 25. Nossa. Então, daí você imagina como que uma criança, por que a criança reage às vezes do jeito que reage, ou um adolescente, né, que é inconsequente, porque ele não tem ainda isso desenvolvido. Nós temos o cérebro reptiliano, que é instinto. É luta, fuga, medo, raiva, alegria, tristeza, tudo muito forte. E nós vamos aprendendo a desenvolver isso nesse decorrer dessa fase aí. Então, se você está vendo isso, o que uma criança entende que é amor? O que ela vai entender que é ser bom, ser mal? Então, até os 7, a criança tem que ver que o mundo tem coisas boas. Se ela não vê que o mundo tem coisas boas, o que ela vai pensar do mundo? Ela não vai, muitas vezes, desenvolver o afeto por ninguém. Sabe? Não vai saber o que é isso, o que é ser amado, o que realmente é amar alguém. Né? Então, tem todas essas situações que podem acontecer. E por vezes, o agressor que bate na mãe, bate no filho. Por vezes, essa agressão vai se estender para os filhos. Então, se não pelos teus filhos, saia disso. E aquele agressor que bate nos filhos e a mãe só olha e tem medo de defender eles. Ele vai olhar, a minha mãe não me defendeu. São 2 pessoas que eu não posso contar. É uma tragédia emocional, né? Viver uma situação assim, um lar assim. Que criança que quer ir para casa, né? E aí, às vezes, eu também fiz parte do CMDCA, né? Do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. Por vezes se questiona o adolescente que está problemático lá na escola, mas não se enxerga o que ele está vivendo lá dentro da casa dele, né? Então, é um ciclo dentro da sociedade que impacta a sociedade como um todo. Não é só a vida dessa mulher que está em jogo, né? E eu vejo assim que quando chega no extremo de que a gente vê uma notícia de que fulana foi assassinada, né? Fica uns dias ali uma comoção social e tal, mas morre. Passa, né? Sim. Então, Porque a vida dos outros continua, né? Continua. Não te atinge, mas tu e não vê aquela isso. família que viveu a perda daquela Vai mulher? sofrer o resto da vida. E os isso filhos aí. que ficaram? Minha mãe morreu porque meu pai matou ela. O Às que vezes você viram, vai né? esperar de uma criança que é fruto desse meio? Então, é urgente, é necessário, sim, esse assunto, né? E ser falado em todos os âmbitos, porque quando a gente cogitava quando a gente pensa em fazer uma ação, a gente pensa de onde? Lá nas periferias. Não pensa de ir lá na faculdade. De fechar o auditório da faculdade e falar com o público da faculdade. Eles são esclarecidos. Vai lá falar para você ver. A mulher que me procurou veio de dentro de uma faculdade, quando a gente foi fazer uma ação dentro da faculdade. É de lá que ela saiu. E ela veio me procurar pedindo ajuda. Então, gente, não existe classe social e isso pode acontecer e não existe homem bêbado, existe homem agressor e existe vítima. Vocês sabem que a gente está no 16º episódio da 3ª temporada e eu já tô achando que podia ter 16 episódios só sobre esse tema, né? Porque é vasto. E eu queria entrar agora num outro âmbito da violência. A Fran comentou lá no comecinho do pod da violência sexual, porque a gente ouve falar muito do estupro escancarado, mas a gente pouco fala da violência sexual, que também é pelos pequenos sinais, que a mulher nem percebe que ali está existindo alguma violência. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso e também para que a gente possa ajudar as mulheres a reconhecer se elas estão vivendo isso dentro de casa. É muito bem lembrado, porque há muitos casamentos assim, né? Casamentos, namoros, que a mulher acaba, das características é a mulher se submeter, eu digo submeter ao sexo quando o marido quer e ela não quer, por exemplo. Eu vou só fazer o meu papel, né? Eu vou cumprir o meu papel, porque se eu não fizer, ele vai procurar fora de casa. Ou, quando a mulher, por exemplo, chega a dizer que não quer, opa, você tá me traindo, ó. Então, você não quer porque você deve estar me traindo, e ela joga contra ele joga contra ela. E aí ela se sente
a obrigação Uhum. de fazer aquilo contra a vontade dela. E aí, a gente vem com muitas mulheres com problemas ginecológicos, né? Com corrimentos, enfim, todos os problemas ginecológicos que a mulher pode ter. E tem uma explicação, né? Muitas vezes você tem que olhar para isso, né? Para o que eu tô fazendo contra a minha vontade só para agradar esse outro aí. Isso já é uma violência sexual, isso é um abuso sexual, né? Que muitas mulheres passam. Eu já fiz isso também, eu acredito que aqui a grande maioria também, porque a gente acha que é obrigada, tem essa obrigação, entre aspas, né, de satisfazer o outro, né? Tanto que se a gente vai. Hoje não tem mais, né? Mas muito tempo teve revistas, vídeos de como a mulher satisfazer o homem, Meu Deus. né? Ai, nossa, a mulher, esse que eu vou pegar, porque eu que tenho que satisfazer ele. E a mulher nada, né? Quem que vai... Não tem como o homem satisfazer a mulher, né? Então, a gente carrega isso da nossa história. Tá na nossa genética já, né? Outra situação é o uso de anticoncepcionais. Né? Homens que obrigam. Não, você vai tomar isso contínuo. Não quero que tenha aquela uma semana ali, né? De menstruação para ficar sem sexo. Então, eu quero que você tome contínuo. E vai até 60 anos, tenso. 70 anos, às vezes, não entrou nem na menopausa por causa disso. E olha o mal que faz para essa mulher. Ou aqueles que não querem que tome, para que ela engravide e tenha um filho atrás do outro, para depender cada vez mais desse homem. Tem mais outros. Até pegando esse gancho, Kátia, eu sou cristã evangélica e o ano passado veio à tona eu vi vários líderes evangélicos se levantando contra, porque na igreja se prega né, o lugar do homem, o lugar da mulher, essa submissão, entre aspas, e por anos, mulheres dentro das igrejas eram violentadas por seus maridos, porque não podia falar, era pecado, né? E é um tabu, ainda é, né? E já pensou, sei lá, falar que o teu marido te violenta, sendo que tá todo domingo no culto, lendo a Bíblia, às vezes no altar, né? E se levantou um movimento, né, cristão, de líderes que têm essa voz, né, mais alta, enfim, explicando, não, você não é obrigada a passar por isso, você deve procurar ajuda, você não tem que se submeter à violência, né? Deus não aprova isso. E foi um movimento assim que eu achei bem assertivo, porque veio para uma parte das mulheres, né, que se sentiam coagidas, né? Eu não posso falar, isso é pecado ou isso aqui, né? Enfim, faltava esse entendimento. E aí houve uma campanha, né, de que você, estando na igreja, porque era até um escudo para os homens, né? Sim. Ela não vai falar, ela não é louca. Lá no culto, nossa, teve até uma propaganda que eu vi, que o menininho ia com a família, e daí lá na igreja o pai era todo, né? E em casa batia na mãe e o menininho ali no meio, vendo aquela confusão, né? Imagino que não passa Não, a cabeça da criança, né? Então houve uma campanha, né? E enfim, porque existem, né, alguns núcleos, né, que tem uma certa cultura e tal, e isso também foi desmistificado dentro da igreja, achei bem pertinente, sabe? De trazer à realidade essa verdade, de que não, se você tá aqui dentro e você tá passando por isso, inclusive nós vamos te ajudar, né? Então, justamente por isso, né, que há essa crença, né, de alguns tabus que as mulheres, né, que a gente enfrenta, né? E que vão sendo desmistificados, graças a Deus, né? Aos poucos. Conhecimento, né? Conhecimento. E coerência, bom senso, responsabilidade, ética, um monte de coisa que vem atrás, né, Rafa? Respeito, é verdade. Gente, eu só queria fazer uma pausinha no nosso, antes de continuar as perguntas. Eu quero porque sentir quero esse falar. cheiro aí. Eu tô aqui entre a disputa do cheiro da pizza e da Tastes. O vinho! O vinho o vinho, é a pizza e é a Tastes Perfumaria, que sempre, né, deixa nossos episódios mais cheirosos. Hoje, gente, ela trouxe Lavande Blanc. Nossa. Blanc. Só o nome já. Achei chique. Já deu vontade de usar. E lavanda, né? Lavanda é lavanda, gente. Pra deixar o ambiente mais leve.
E você também. Nossa, que cheiro bom, gente. Maravilhosa. Ela sempre deixa a gente provar o que eu acho o É, máximo. e ela tem uma variedade enorme de produtos, de opções, Sim. então vale muito a pena se você não conhece, conhecer. Se a você Places. pudesse sentir esse cheiro agora, você que está nos ouvindo ou nos vendo. Mas lavanda tem meu coração. Então, ó, experimenta. Pronto. Experimenta aqui. E claro, além do perfume, nós Nossa, que temos delícia. também sabonete hidratante. Né? Esse não dá pra provar, gente, tá? É só pra ver. Ah, não, a gente leva pra casa. Ah, não. E nós temos Creme de mão. Esses cremes de mão eu adoro, porque Bolsas prático, pra fica pôr na na bolsa, tu bolsa. leva É. por tudo, precisa da mão. Maravilhoso, lindo. Então, se você tá na dúvida, Ai, é bom ser mulher, né? maravilhoso. A gente É tá bom. falando hoje de um assunto pesado, difícil, né? Mas é muito bom ser mulher. Muito. Né? E poder ser mulher, então, é Poder ser mulher. poder ser, mulher. Poder O que de comprar o que fato- você quiser. E Isso é quero um aproveitar e dar fenômeno. os parabéns para vocês, porque assim, nos pod que tá acontecendo por aqui, cada assunto legal que vocês trazem, não, assim, tem um cuidado com esse empoderamento que se fala, né? Que se perdeu um pouquinho a noção desse poder, Tudo do né, limite. gente? Ninguém mais acha Mas vamos lá, vamos equilibrar as coisas. Então, assim, assuntos tão pertinentes para o nosso dia a dia, como mulher, como profissional, como mãe. Parabéns. E assim, Muito né, Ju, legal. tu falou bem essa questão do empoderamento. Às vezes é mais alguma coisa, dependendo da mulher, que cada uma sabe o que é melhor pra si. Sim. É mais um peso pra pensar, pronto, agora eu preciso me empoderar também. Isso. Mas eu não Eu quero... tenho que ser poderosa, eu só mas quero- eu só queria cuidar dos Isso, meus filhos. é. Isso também é um poder, meu bem. Exatamente. Seja quem você é e esse é o teu poder, ser quem você é. Olha que frase bonita, Rafa. O padrão é ser você. Eu gostei disso, viu? Eu gostei disso. Ser quem você é. O padrão é ser O você. lado marqueteiro da Ju, né? Por conta disso. Gente, eu amo frases. É que, Pronto, mas é isso falei. que eu quero voltar lá no assunto. A gente perdeu. Onde é que a gente se perdeu? Eu sempre falo, onde é que a gente se perdeu? Porque, gente, é tudo muito. Não era empoderada, agora tem que ser empoderada. Não era empresária, agora tem que ser empresária. Não era isso, agora tem que ser isso, sabe? Tipo, Você cadê? perdeu justamente Você aí, ó. perdeu. Quando alguém disse que tem que. É, né? Vamos uma combinar. regra de como ser, né? E são frases que são muito faladas e que eu sou bem contrária, você é forte, você é Nossa, guerreira, sim. né? E aí o que acontece? A mulher se coloca nesse lugar de eu ter que ser forte, eu ter que ser Sim. guerreira e eu ter que dar conta de tudo, inclusive de um casamento fracassado. Falido. Né? E aí eu tenho que trabalhar fora, fazer o que eu gosto, o que me realiza, daí eu tenho que chegar em casa, fazer as coisas da casa, cuidar de família, do meu filho, e às vezes eu quero cuidar do meu marido também, que ele é meu marido, né? Mas eu trato como meu filho, não tô falando eu, né? Sim, sim. Mas a mulher tem que sair desse lugar, Sim. de que eu tenho um esposo, um companheiro do Engraçado meu que a lado. gente caminhou, se correu, Sim. agora tem que voltar um pouquinho. Isso. Vamos Tem lá, que Né? voltar, Vamos né? voltar um pouquinho, né? É Vamos verdade. voltar a ser mulher. É. Esses dias eu vi também num bate-papo, assim, num talk, a mulher falando, gente, eu era uma empresária, não sei o quê, e eu conversei com meu marido, e eu decidi que eu queria ficar em casa. Eu queria ser, ela falou, mulherzinha, assim, né? Mas tem até vergonha de falar, Opa. mulherzinha, É, né? né? Aí ela falou, eu conversei com meu marido e ele disse que tudo bem, que aí ele me ajudava e que ia dar certo. E tá tudo bem, gente. Essa frase é complicada, tá tudo bem. Tá tudo bem se pra ela, se pra ele, tudo certo, se na dinâmica familiar deles funcionou. Gente, pra você ser empoderada, você não precisa dar conta de tudo, né? Dê conta do que é necessário e vamos combinar que cada dia mais a gente percebe o que realmente de fato é importante. O que realmente de fato é importante. É a gente estar bem com os nossos, com a gente mesmo, cuidando da nossa saúde, né? E se faz parte de eu estar bem, eu trabalhar, ser empresária, viajar, ficar uma semana fora com uma rede de apoio me ajudando com as minhas filhas, tá todo mundo feliz? Tá. É desafiador? É. Mas me faz bem? Tá em paz. Tá em paz. Faz bem pra mim. Muitas vezes as pessoas me dizem assim, me falam assim, Ju, mas as tuas filhas não reclamam que você trabalha no sábado, que você às vezes viaja? Não, eu converso muito com elas e se eu estou bem, elas estão bem. Isso aí. Não, né? Então, assim, o nosso poder está realmente nisso, assim, a gente vê o que é prioridade para nós, isso faz bem e equilíbrio, né? Claro, eu não fico fora um mês inteiro, mas
Quando eu preciso, eu fico e tá tudo bem. Uhum. Então, cada uma de nós, né, trabalhar isso na gente, né? O que é prioridade para mim? O que é legal para essa dinâmica da minha família? Porque eu acho que a Né? partir do momento que eu sei o que é bom pra mim, eu vou saber que aquele relacionamento é bom ou ruim. Eu começo a olhar pro entorno, né? Quando eu sei. Uhum. Agora que a gente tá falando todo, mas voltando pro Sim. relacionamento, eu acho que quando a gente tem essa clareza, respinga nisso também, né? Mas só É. eu quero comentar uma coisa que a Fran comentou antes, assim, das frases, né? Eu passei por isso esses tempos, tava conversando com uma amiga, ela falou, mas você precisa ser forte. Eu não quero ser forte. Será que eu posso enfraquecer um pouquinho? Eu quero ser forte agora, eu não quero ser guerreira. Eu quero chorar um pouquinho. Fica aí Alguém na podia minha. lutar por mim, por favor? Um pouquinho. Lutem por mim. E falando de viagens, né? Eu tava há um tempo viajando muito, dando cursos e palestras fora, né? E aí um dia meu filho chegou, mãe, por que você viaja tanto? Ai, filho, porque eu gosto, né? Eu gosto de falar, eu gosto enfim, né? Eu não gosto de ficar longe de vocês, eu não gosto, mas eu gosto de fazer o que eu faço, né? Mas você podia diminuir um pouquinho? E aí fizemos esse combinado, sabe? E tá tudo bem. Eu fiquei, nossa, eu não preciso fazer tanto realmente, né? E E nem tá preciso sendo- deixar de fazer, E né? nem deixar de fazer, tá sendo um processo. Eu diminuí, né? Desacelerei, ainda estou fazendo isso, mas desacelerei um pouquinho e estou mais com ele. E tá tudo bem, assim, e é esse diálogo que também a gente precisa ter, né? Com a nossa família toda, inclusive, né? De ter que diminuir. Ah, não, daí meu marido, não, eu vou fazer mais. Eu tenho que, não é você que tem que, né? E aí reduzir e tá tudo bem, né? Tá Nós tudo vamos indo. conseguir voltar um pouquinho, né? Um lar saudável, né? é. E é triste, né? O assunto que a gente trouxe hoje para essa pauta é pesado. Mas quantas casas passam por isso? Quantos lares passam por isso e não conseguem se encontrar no diálogo, né? Filhos crescem vendo que os pais não têm esse diálogo, então eles também não vão ter, né? Então, como eles vão entregar para a sociedade algo que eles não aprenderam que eles têm que entregar. Eles nem sabem como fazer. E por vezes a gente também é assim, né? Como eu vou gostar de abraçar se eu não ganhei abraço durante a minha vida, né? Então é toda uma dinâmica. E o fato de a gente hoje estar falando sobre a violência contra a mulher, como mulheres, né? Quando uma mulher está sofrendo, nós também estamos, né? Porque é uma das nossas, né? Lá passando por isso. E então eu acho bacana assim, a gente nunca não sair de uma conversa dessa igual como a gente chegou, né? E levantar essa bandeira, né? E onde a gente estiver, com quem a gente estiver, a gente trazer o assunto, porque às vezes tem alguém na roda ali que tá sorrindo por fora e por dentro tá sofrendo. Tá sofrendo. Né? Então, como mulheres, eu acho que essa é uma causa nossa. Não é só do Exatamente. Estado, do poder público, da Com polícia, enfim. certeza. É uma causa nossa, pessoal. Com certeza. E nós temos que parar de achar que a mulher tá ali porque ela quer, né? Julgar, né? Muitos ainda pensam, não, A mas gente julga. não adianta fazer nada, Ah, porque ela apanha volta porque pra quer. ele. Gosta de Meu Deus. apanhar, né? Não Essa é isso, né? Tem aham. muita coisa aí por trás. Ah, mas eu vou me meter e não adianta, eu já fiz, e, né? Todo mundo já falou e ela não faz nada, mas faz a tua parte, né? Doutora, e lá, antes de... Eu trabalho, né? Minha empresa é de eventos, eu faço muito casamentos. Lá, com o teu estudo, você percebeu em algum momento, assim, se lá no namoro já dá pra perceber? Sim, com E certeza. como é que casa, né, gente? Com certeza. E eu, inclusive, eu fiz alguns trabalhos nas escolas com adolescentes entre Tá. 14 e 16 anos falando sobre Ótimo. isso, sobre relacionamentos abusivos, para eles enxergarem, para elas entenderem. E é tão difícil eles entenderem o porque eles enxergam, a maioria, não só adolescentes, que ciúme é uma prova de amor, né? E que, quanto mais ciúme, mais ele me ama. Não, né? Então, começa por ali, eles já vão dando sinais ali no começo, proibindo pequenas coisinhas. Então, nós temos que trabalhar com a juventude também, porque como que funciona, né? Eles são os Dom Juan da vida, eles são maravilhosos no começo. Todo mundo só mostra a parte boa, né? E é aos pouquinhos que eles vão mostrando
né, situações que querem nos enredar e nos controlar e serem abusivos. E a mulher tem que estar alerta e perceber esses sinais. Então, sim, não é de uma hora para outra, né? É aos pouquinhos, é devagar. É lá no comecinho do namoro. E muitas mulheres, o que que acontece? Elas vivem tanta violência dentro de casa, ou veem a mãe sofrendo, que o primeiro namoradinho, elas, não, eu vou sair dessa casa. Daí já se envolve com outra pessoa que também tem o perfil do pai e repete novamente o ciclo. E muito, né? Meu Deus. Gente, o papo tá muito bom. Olá. Muito conhecimento. Mas nós vamos para o momento mais esperado agora. Mais esperado por nós, na verdade, né? Que é o chamado momento voz e versa. Como é que ele funciona? Hashtag medo. Ninguém avisou. Ih, eu não tô Avisaram sabendo você? disso, não. Nem eu. Como é que A funciona? gente gosta de fazer uma surpresa. Deixa eu tomar Isso. mais vinho aqui. Vai Se tomando. prepare. Vai Melhor tomando, porque tu é a não. primeira. Tu é a primeira ainda, Fran. Tá aqui na minha lista. Tu é a primeira. É super simples, é pra ser leve. Vai dar tudo certo. Como é que funciona? Eu falo uma frase e você complementa com uma palavra que representa a frase. Entendeu? Meu Deus. Ai, ai, ai. Você Vamos lá. pode pular se quiser. Ai, que bom. É mais que uma? É mais que É uma. mais que uma. Eu vou fazer pra Fran e a Kátia faz pra você, tá, Ju? São diferentes, São tá? diferentes. Taranã. Pronta? Pronta. Taranã. Vamos lá. A violência mais perigosa é aquela que, Você não percebe. quando uma mulher sofre em silêncio, ela precisa de. Ajuda. A mudança cultural só acontece se. Tiver mais conhecimento. Se eu pudesse dizer algo a todos os agressores, seria. Que eles tivessem conhecimento sobre os atos deles. Porque eles não sabem muitas vezes que aquilo é errado. Para as mulheres que vivem com medo, eu diria que. Tenha coragem. Muito Tenha coragem. Uhul. Jussara, pronta? Eu tô sempre pronta. Vai, gosto assim. Então vamos lá. Ser mulher para mim é? Ser mulher na sua forma mais genuína. O que mais me revolta em relação à violência contra a mulher é? Que ele sabe o que ele tá fazendo. Se eu pudesse dizer uma única coisa a uma mulher que sofre calada, eu diria: Me liga. a maternidade me fez enxergar que, A minha responsabilidade é muito maior do que eu imagino. se eu pudesse mudar uma única lei ou atitude na sociedade em relação às mulheres, eu... Diria a elas que a gente tem uma casa para acolher elas e que elas podem vir a qualquer momento, em qualquer dia, que elas não merecem passar por nenhum tipo de constrangimento dentro da sua casa, onde é para ser o seu porto seguro. Que elas tenham onde bater. Esse, na verdade, é um sonho meu. Que lindo. Muito Muito bem. bem. Muito Arrasaram, meninas. Obrigada. Queremos agradecer muito a presença de vocês, o tempo de vocês, a disponibilidade. Nós sabemos da vida corrida de vocês duas, inclusive. Mas eu sempre falo isso e eu gosto de falar para cada convidado olhando no olho. Quando vocês dizem sim para nós, vocês dizem sim para muitas outras mulheres. Então, muito obrigada pelo sim de vocês. Obrigada. também. Obrigada pela oportunidade. Contem sempre comigo. Estamos juntas. E vai ficar meu telefone aí, ó. Eu também, eu posso deixar meu Instagram, Claro, porque por eu falo favor. muito sobre relacionamentos Verdade. amorosos lá. Uhum. É @franciele.benjamin. Né? Lá vai Uhum. ter bastante conteúdo sobre relacionamentos amorosos, principalmente para mulheres. É isso Ai, aí. que legal. Necessário. É verdade. E para finalizar, né, Uhum. Rafa, aqui um presentinho da Coach Concórdia para vocês. Uhum. Então, Aí, ó. aproveitem muito, Aproveitem. Ai, que é de coração. obrigada. Obrigada, Ainda gente. leva Obrigada, presente coach. para Isso casa. aí. Isso aí. Me convidem Olha. mais Eu vezes. quero vir sempre, viu? É isso aí. Obrigada, E gente. para você que esteve aqui com a gente até o final desse episódio, um nosso muito obrigada. Reforçamos que envie esse episódio para aquela amiga, para aquela mulher que você sabe que vai fazer a diferença, porque a sua atitude pode ajudar a salvar uma vida. Agradecemos a presença, lembramos que a cada 15 dias tem episódio novo aqui nesse canal e nos vemos no próximo Pode Mulherar. Até mais! Tchau.